disse sim, a força do Divino Espírito Santo a penetrou. Desceu a força, o amor, a plenitude do Divino Espírito Santo sobre Maria. Porque o anjo disse: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Deus dá o Espírito Santo ao seu Filho e formou Deus Filho no ventre de Maria. A encarnação aconteceu por causa da força do Espírito Santo de Deus. E quando Jesus tinha 30 anos, em Lucas 3, versículo 21, abre sua Bíblia, é o batismo de Jesus. Jesus foi batizado no Espírito Santo. A força do Espírito Santo veio para aquele carpinteiro, que era Deus. E algo aconteceu com a natureza humana dele. Lucas 3, versículo 21. Quando todo o povo ia sendo batizado, também Jesus foi batizado. Estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como a pomba. E veio do céu uma voz: Tu és o meu filho bem-amado. Em ti ponho a minha afeição, ponho todo o meu amor em ti. Deus Pai falou para Jesus: Tu és o meu filho bem-amado. Em ti ponho toda a minha força. E você? Pentecostes aconteceu com Jesus. Jesus ficou cheio do Espírito Santo. Jesus recebeu a unção do Espírito Santo. Jesus recebeu poder para a vida pública dele. E ele passou a ser um benfeitor, curando todos os que o diabo tinha escravizado. Porque Deus estava com ele. Com a descida do Espírito Santo, começou o tempo da salvação, o tempo de libertação de Satanás. E Jesus mandava até nos espíritos impuros, e eles obedeceram Jesus. Nós estamos falando de receber uma força que é Deus. Deus Pai deu o Espírito Santo para seu Filho Jesus, para a encarnação. E Deus Pai derramou o Espírito Santo sobre Jesus Cristo para começar a vida pública e para derrotar as forças do mal. E daí Jesus poderia dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus Cristo recebeu a força para evangelizar, a unção. Jesus recebeu palavras de sabedoria, a unção, a inspiração. Podemos ler a passagem de Lucas 4, a partir de 14. Jesus então, cheio da força do Espírito Santo, voltou para a Galileia.
Ele foi criado na Galileia, na cidade de Nazaré. Ele tinha mudado para Cafarnaum, mas ele voltou para a cidade onde ele foi criado. E a sua fama divulgou-se por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e era aclamado por todos, porque as palavras de Jesus tinham a força do Divino Espírito Santo. Vamos continuar lendo. Dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado. Entrou na sinagoga um dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, escolheu a passagem onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. A força, a plenitude do Espírito Santo está sobre mim, porque me ungiu, uma unção, uma penetração do Espírito Santo, porque me enviou para anunciar a boa nova aos pobres. A força para evangelizar vem com o Divino Espírito Santo. A força para milagres, para sarar os contritos de coração. A força para anunciar aos cativos a redenção. A força para que os cegos possam restaurar a vista. A força para libertar as pessoas do demônio. Para publicar o ano da graça do Senhor. É muito importante a força do Espírito Santo em cada um de nós. Jesus estava carregado de energia, com a energia do Espírito Santo. E as palavras de Jesus estavam carregadas com energia, com força, com unção do Divino Espírito Santo. Jesus tinha uma palavra nova, um ensinamento novo e de autoridade, porque a força, a plenitude do Espírito Santo estava nele. Jesus começou a fazer milagres, por causa dessa força que estava nele. Ele é Deus, mas a humanidade dele ficou cheia do Espírito Santo. E a mesma coisa pode acontecer com nossa humanidade. A força de Deus pode vir dentro de nós. É uma nova era, uma vida nova. É a graça de renascer. Estamos falando de uma força de libertação, uma força de evangelização. E quando isto acontece, a pessoa tem maior união com Deus. A pessoa é movida para orar. Batismo no Espírito Santo. Quando todo o povo ia sendo batizado, também Jesus o foi. Estando ele a orar, quando desce o Espírito Santo, a pessoa começa a orar, como nunca fez no passado. O céu se abriu, e o Divino Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como uma pomba. E veio do céu uma voz: Tu és o meu filho bem amado, em ti ponho toda a minha afeição. Jesus, pessoa de oração. Nós também, pessoas de oração, quando o Divino Espírito Santo desce sobre cada um de nós. Jesus mandou os apóstolos evangelizar, e milagres aconteceu.
E Jesus fez uma oração. Naquela mesma hora, Jesus exultou de alegria no Espírito Santo e disse: Pai, Senhor do céu e da terra, eu te dou graças porque escondestes essas coisas aos sábios e pequenininhos, revelastes aos pequenos. Sim, Pai, bendigo-te, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Algo acontece quando nós nos abrimos ao Espírito Santo. Temos a força para falar, sereis minhas testemunhas. Milagres podem acontecer. Nós temos uma nova vida de oração. O interessante é que Jesus é o Cristo, é o cheio do Espírito Santo. E Jesus nos dá o Espírito Santo. Sim. Você quer a força do Espírito Santo? Vai falar com Jesus. É aquilo que Ele faz. Ele mesmo fez questão de dar o Espírito Santo. Pode abrir a sua Bíblia para João 20. Versículo 21 e seguinte. E Jesus disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. João 20, 21. A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois destas palavras, Jesus soprou sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. O Cristo, o cheio do Espírito Santo, é aquele que nos mergulha no Divino Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. E força, aqueles a quem perdoardos os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos.